Ele chegou a ser um dos oficiais ucranianos mais condecorados e respeitados, comandante da 36ª Brigada da Ucrânia. Soldado que defendeu a Crimeia com a vida e liderou tropas com respeito. Mas então a Rússia anexou a Crimeia e o oficial traiu a Ucrânia. Agora, esse oficial lidera uma das ofensivas mais destrutivas da Rússia, mas os danos atingem suas próprias forças. A ironia é brutal, já que o traidor da Ucrânia agora comanda os maiores fracassos da Rússia. Esse homem é o tenente-general Serhiy Storozhenko, e sua história é de traição, fracasso e humilhação. Como oficial condecorado, Storozhenko deveria ser alguém em quem a Ucrânia confiasse para proteger a Crimeia, quando Vladimir Putin tentou anexar a península. Ele comandava a 36ª Brigada, que era o maior componente terrestre da marinha ucraniana na época. Ele já tinha homens suficientes sob seu comando para enfrentar a Rússia. No mínimo, Storozhenko poderia ter mantido sua posição até que chegasse ajuda ou ordens do alto comando da Ucrânia. Mas o tenente-general não fez isso. Ele ordenou a rendição. Essa ordem foi dada em 2 de maio de 2014, escreveu o Museu Virtual da Agressão Russa em 2022. Foi nesse dia que Storozhenko e a cidade militar de sua brigada foram cercados pelas forças invasoras da Rússia. Storozhenko nem sequer considerou lutar. Não havia ordem para confrontar o inimigo ou manter a posição. Storozhenko ordenou que seus soldados se rendessem e entregassem a brigada aos russos, traindo seu juramento. Nesse processo, o juramento era proteger a soberania ucraniana. Storozhenko entregou a Crimeia facilmente. Aqueles que talvez queiram ser gentis com Storozhenko poderiam alegar que ele tomou essa decisão para proteger seus soldados. Eles estavam em menor número e com menos armas. Render-se talvez fosse mais prudente, mas não foi o que aconteceu. E alguns soldados de Storozhenko sabiam disso. O museu afirma que alguns soldados sob o comando de Storozhenko desobedeceram e seguiram o comandante do batalhão de infantaria de montanha, Yuri Golovoshenko. Com Golovoshenko no comando, os soldados formaram uma defesa circular para enfrentar a Rússia. Infelizmente, tudo foi em vão. A maioria das forças de Storozhenko ficou com ele na península recém-ocupada, restando só os que saíram por raiva. Voltando ao território continental ucraniano para seguir cumprindo seu juramento militar ao país. Após o desastre, Storozhenko tentou salvar as aparências. Aqueles que testemunharam ele dar sua ordem lembraram que ele não apenas disse aos seus soldados para entregarem suas armas, mas também para se aliarem aos ocupantes russos que, de outra forma, teriam tentado matá-los. Storozhenko negou a situação. Notícias da União de Futebol da Rússia dizem que ele apenas havia renunciado ao seu cargo e não fez nenhuma tentativa de se juntar às forças russas. Não demoraria muito para que essa história fosse provada como uma mentira. Após ocupar a Crimeia, a Rússia fez um referendo falso na península, segundo a União de Futebol da Rússia News. Uma semana depois dos resultados, Storozhenko recebeu um passaporte russo. Esse sempre foi o plano dele. Ao entregar a Crimeia e render a maior força da marinha ucraniana, o traidor agradou a Rússia. Ele se tornou cidadão russo. E não só isso, ele ainda conseguiu uma nova carreira. Logo após a anexação da Crimeia, Storozhenko se viu no comando de uma brigada novinha em folha, uma brigada russa. A traição se concretizou, trazendo a nomeação para outro cargo. Logo após ordenar a rendição, Storozhenko mostrou ao antigo país que esse era seu plano, o tempo todo. Storozhenko não era um homem que se viu diante de uma ameaça contra a qual não podia lutar. Ele não era um covarde. Isso seria compreendido, mas não perdoado. Storozhenko era um oportunista, alguém que viu uma maneira de se ingratiar com os invasores russos. Mesmo abrindo mão de sua honra e de toda a península sob sua proteção, a traição de Storozhenko impactou fortemente a Ucrânia. A iNews traz mais detalhes. O traidor se formou na Academia Militar de Kiev, Ucrânia, no Departamento de Reconhecimento. Segundo a iNews, ele era um estudante excepcional com grande habilidade militar, o que o levou a uma posição proeminente na Crimeia. Primeiramente, a traição de Storozhenko abalou o moral ucraniano, mas situações piores ainda viriam. Entre a anexação da Crimeia e a invasão da Ucrânia por Putin, Storozhenko subiu discretamente nas fileiras do exército russo. Ele estava muito feliz em obedecer ao novo país. Em 2022, Storozhenko chefiava o Estado-Maior do 35º Exército do Distrito Militar Oriental da Rússia. O traidor não sumiu da hierarquia militar russa.
Ele liderava um grupo de soldados que participaria desde o início da invasão de Putin. Storozhenko era visto como perigoso, conhecendo a Ucrânia melhor que quase todos nas forças armadas da Rússia. E alguém com astúcia tática e habilidade para causar sérios danos. Só que não foi assim que aconteceu com o traidor ucraniano. Repetidas vezes, ele falhou em tudo o que a Rússia pediu para ele fazer. O primeiro grande fracasso de Storozhenko aconteceu na região de Kharkiv. Storozhenko comandou a invasão inicial na região pelo 35º Exército. Por um tempo, ele teve sucesso. Pelo menos foi um sucesso, porque as tropas fizeram o que Putin queria. Brutalizaram Kharkiv, mataram civis e destruíram partes da região. Mas nesse primeiro ataque surgiram as rachaduras. Como Putin, Storozhenko não esperava tamanha reação da Ucrânia. Talvez ele tenha se enganado pensando que os soldados contra quem foi enviado para lutar estariam tão dispostos a virar as costas para seu país quanto ele estava. Storozhenko estava errado. Sob seu comando, a Rússia estabeleceu um bastião principal em Izium. A partir daqui, as forças russas avançariam mais em Kharkiv, buscando tomar toda a região. Mas, longe de usar Izium como uma plataforma para novas vitórias, Storozhenko e seus soldados se viram desesperadamente defendendo o bastião. Seria o reduto deles. Logo, as forças russas desmoronariam. Em 10 de setembro de 2022, a Rússia deixou Izium após o colapso das forças de Storozhenko diante do avanço ucraniano. A Al Jazeera chamou o incidente de pior derrota da Rússia desde que foi expulsa de Kiev no início da invasão. Gabriel Elizondo, da Al Jazeera, reportou do local. Izium era um importante reduto militar para a Rússia dentro da Ucrânia, especialmente devido ao seu papel como centro logístico que atendia às forças russas em outras partes do país. A Rússia lutou por anos para criar esse reduto, mas todo o esforço foi desfeito em poucos dias. Foram necessárias 6 semanas para os russos dominarem a cidade, mas agora os ucranianos devem retomá-la em 12 a 24 horas, disse Elizondo à Al Jazeera. Storozhenko pode ter mostrado que não possui a mente militar brilhante que muitos na Ucrânia pensavam. Mesmo assim, seu 35º Exército devastou seu antigo reduto. Antes das forças de Storozhenko serem expulsas de Izium, já havia indícios de que o traidor fazia mais do que lutar contra o exército ucraniano. Ele mandava seus soldados matarem civis sem piedade. Em maio de 2022, a British Broadcasting Corporation noticiou que ao menos 44 civis ucranianos foram encontrados mortos sob os escombros de Izium. Todos foram vítimas do desabamento de um prédio residencial de 5 andares sob a força do bombardeio russo, mostrando o quão pouco Storozhenko se importava com seu antigo povo. Em setembro de 2022, após as forças de Storozhenko serem expulsas de Izium, o Guardian noticiou que a cidade poderia ter se tornado outro Bucha. Bucha foi palco de crimes de guerra brutais cometidos pela Rússia contra a Ucrânia, com assassinatos em massa de civis e prisioneiros, cuja dimensão ainda não é totalmente conhecida. Em agosto de 2022, ao menos 458 civis ucranianos foram encontrados mortos em Bucha, sendo 419 vítimas confirmadas de ações militares. 12 vítimas eram crianças, a maioria morta a queima-roupa, com sinais de tortura, em estilo de execução ou assassinato mafioso. Izium foi devastada por Storozhenko e o 35º Exército Russo sendo quase totalmente destruída. A avenida principal tem blocos de apartamentos destruídos e paredes com marcas de balas. O prédio da administração virou uma ruína protegida por sacos de areia. Uma bomba atingiu a cúpula de uma igreja. A ponte rodoviária foi destruída e os moradores agora usam bicicletas, segundo o Guardian. Em setembro de 2022, Storozhenko havia demonstrado sua brutalidade, mas a Ucrânia destacou as falhas do traidor. O ex-comandante da Crimeia não conseguiu manter a fortaleza que tentou capturar por meses. O fracasso de Storozhenko e o contra-ataque ucraniano frustraram as ambições russas em Kharkiv, e as forças de Putin seguem tentando tomar a região, mais de 3 anos depois. Para qualquer outro exército, esse fracasso absoluto por parte de Storozhenko teria sido suficiente para tirá-lo do comando. Ele foi responsável por tornar a invasão muito mais difícil para a Rússia daqui para frente, e mesmo assim, não foi isso que Putin fez.
Storozhenko não foi punido pelo fracasso, mas sim recompensado. Em 2023, Storozhenko foi promovido por ordem de Putin a comandante do 6º Exército da Rússia, após desperdiçar vidas de soldados e civis. Em Izium, Storozhenko assumiria o comando de outro grupo encarregado de atacar Kupiansk, na Ucrânia. Essa segunda cidade se tornaria o local de um fracasso ainda maior para o traidor do que Izium. Mas voltaremos a isso em um momento. Primeiro, é preciso questionar como Putin decidiu que um homem que havia fracassado de forma tão dramática deveria receber outra chance, e não qualquer chance. Uma chance de liderar outra grande ofensiva russa na Ucrânia. Não foi porque Storozhenko era um comandante exemplar. Ele traiu a Ucrânia na Crimeia e falhou em Kharkiv. Talvez Putin tenha se impressionado com a brutalidade do ex-oficial ucraniano. Storozhenko supervisionou mortes em Izium, sem compaixão pelo antigo povo. Talvez fosse essa a qualidade que Putin admirava. Ou talvez o presidente da Rússia achasse que manter um comandante tão incompetente valia a pena só para exibir Storozhenko como alguém que admitiu seus erros. Um traidor lutava pela Rússia por acreditar que ela deveria controlar a Ucrânia. Seja como for, Storozhenko foi promovido ao posto de tenente-general e passou a comandar as forças da Rússia em Kupiansk. Não se sabe quando Storozhenko foi enviado para Kupiansk, mas é possível que atue lá desde 2023. Em 19 de setembro, a Ucrânia já sabia que seu comandante traidor liderava as forças, tentando invadir a cidade vital. A Liga relata isso. O porta-voz do Grupo Operacional e Estratégico de Tropas DNIPRO, Nazar Voloshin, confirmou que a Rússia criou um grupo de tropas de Kharkiv, que está atualmente atacando Kupiansk. Esse grupo inclui o 6º Exército de Armas Combinadas, que agora é comandado por Storozhenko. É em Kupiansk que Storozhenko está no meio de mais um fracasso. A União de Futebol da Rússia News detalhou em 1º de outubro em relatório que a ofensiva russa em Kupiansk foi um desastre que resultou em 22 meses de massacre. A ofensiva virou um dos maiores desastres da Rússia na guerra da Ucrânia. Storozhenko lidera uma campanha exaustiva, jogando brigadas inteiras na máquina de moer carne sem ganhos reais. Os fracassos russos em Kupiansk começaram no final de 2022. Kupiansk, assim como Izium, foi ocupada pela Rússia no início da invasão, mas a Ucrânia lançou um contra-ataque e expulsou os russos. Tropas russas atacaram defesas ucranianas em vários pontos perto de Kupiansk, segundo a União de Futebol da Rússia News. Cada um desses locais virou cemitério para as tropas russas, com vários exemplos de fracassos sob comando de Storozhenko, segundo o veículo. Veja Sinkivka. Lá, a Rússia tentou atacar com colunas blindadas para romper e entrar no assentamento. A Ucrânia respondeu com contra-ataques, principalmente com artilharia. Fogo para deixar a maior parte da coluna blindada destruída na floresta, para deixar a maior parte da coluna blindada destruída na faixa de floresta que cerca o assentamento. Mortos russos e veículos destruídos estão espalhados pela floresta, e a Rússia não consegue se recuperar. Os operativos das Forças Especiais da Ucrânia estão ativos ao redor de Sinkivka, onde realizam incursões regulares para manter as forças russas pressionadas e incapazes de lançar ataques adequados. Isso está acontecendo graças às falhas de Storozhenko. Com orientação do traidor ucraniano, soldados russos não têm melhor desempenho no sul de Pischani. Storozhenko criou uma estratégia que poderia dividir as forças da Ucrânia em duas, se tivesse dado certo. Com as forças separadas, a Rússia poderia então usar sua vantagem numérica para atacar dois contingentes menores de tropas ucranianas. Como tudo de Storozhenko, a estratégia fracassou. Storozhenko só conseguiu criar um funil onde agora despeja soldados russos. Longe de dividir as forças da Ucrânia em duas, esse funil está praticamente cercado e sendo atacado de todos os lados. É uma zona mortal, onde a Ucrânia envia drones First Person View e artilharia para dizimar tropas russas. Qualquer tentativa que a Rússia faz de ampliar o corredor que Storozhenko pediu para eles criarem é enfrentada com o poder de fogo ucraniano. As forças russas, exaustas e com poucos suprimentos após o corte logístico no corredor, tornam-se presas fáceis para os defensores ucranianos. Quem diria que enviar tropas para o centro de uma forte defesa ucraniana acabaria com elas isoladas e cercadas? Storozhenko não previa
Agora, mais russos morrem. Sob seu comando em Kupiansk, Storozhenko teve pelo menos um sucesso em sua missão em Kupiansk. Ele tomou o assentamento de Dovorichna, ao norte de Kupiansk, e dentro da cabeça de Ponte Russa, informa a União de Futebol da Rússia News. Foram meses de ataques ao assentamento, causando centenas de mortes de soldados russos. Em breve, saberemos os números reais. Mas a Rússia ao menos reivindicou o assentamento. Antes que Storozhenko se orgulhe dessa conquista, a União de Futebol da Rússia News afirma que o prêmio que ele ganhou é praticamente inútil para a Rússia. Supõe-se que Dovorichna seja alvo por oferecer acesso a Kupiansk. Deve ter sido isso que Storozhenko pensou. Caso contrário, ele não teria dedicado tanto tempo e sangue para capturar o assentamento. A Ucrânia já estava pronta para a captura. Cercou as rotas de saída de Dovorichna, com tanto poder de fogo que os russos não avançam do assentamento, nem cruzam o rio Oskil para atacar Kupiansk. Não há chance de sucesso operacional a partir de Dorechna. Storozhenko continua o que ocorre há 22 meses em Kupiansk. Envia soldados para a máquina de moer carne. A cabeça de ponte segue parada, com soldados russos abatidos pelas defesas ucranianas ao tentarem avançar. A supostamente militar brilhante do homem que traiu a Ucrânia só conseguiu prender suas forças em um impasse sem saída. As forças russas de Kupiansk estão morrendo aos montes. Storozhenko é o motivo disso. Isso nos leva à contagem de mortes. Em 22 meses de combates, a Rússia ampliou grande parte de 2 de seus exércitos de armas combinadas, incluindo o 6º Exército, agora comandado por Storozhenko. As perdas russas em Kupiansk, em 22 meses, chegam a 13 mil soldados, cerca de 590 mortos, feridos ou capturados por mês. Lembre-se que Kupiansk não é uma cidade estrategicamente vital, assim como Pokrovsk, Zaporizhia ou Donetsk. A própria Kupiansk tinha uma população de cerca de 26.600 pessoas antes da guerra, o que significa que a Rússia gastou o equivalente à metade da população da cidade sem fazer nenhum progresso. O fracasso de Storozhenko é completo. O traidor ucraniano virou uma das maiores vergonhas da Rússia. Putin está tentando salvar as aparências, é claro. Em 2 de outubro, a RBC Ucrânia informou que Putin está alegando que as forças russas fizeram avanços em Kupiansk. O agrupamento ocidental de forças praticamente tomou um dos grandes assentamentos, 2/3 de Kupiansk. O centro da cidade já está sob nosso controle, enquanto os combates seguem no sul, disse Putin no Fórum Valdai. Mas o avanço está longe de ser tão bom quanto diz o presidente da Rússia. Ou Putin desconhece a real situação ruim de Storozhenko em Kupiansk, ou sabe, e tenta ocultar isso. De qualquer forma, está claro que Putin tem um comandante incompetente em suas mãos. O homem que traiu a Ucrânia e deveria fornecer à Rússia informações sobre seu país. Ninguém mais conseguiu falhar em tudo o que lhe foi pedido para fazer. Em 2014, quando Storozhenko ordenou depor as armas na Crimeia, a Ucrânia sofreu uma traição inesperada. Quando Storozhenko ascendeu no exército russo, a Ucrânia temeu que seu conhecimento do exército ucraniano e suposta habilidade trouxessem riscos. Agora, Storozhenko é motivo de piadas. As baixas aumentaram tanto desde o início da ofensiva de Kupiansk que alguns analistas russos sussurram sobre sabotagem deliberada. A União de Futebol da Rússia News afirma que os soldados ucranianos sabem que isso não é verdade. Para eles, Storozhenko deixou de ser uma ameaça e virou quase um espião acidental, cuja incompetência causa mais danos à Rússia do que causaria se tivesse ficado com a Ucrânia. Essa é a grande ironia. Talvez seja a hora de a Ucrânia entregar mais traidores à Rússia. Se esses traidores falharem como Storozhenko, a guerra na Ucrânia pode terminar em meses. Durante setembro, a Rússia atacou secretamente a OTAN, sem nunca admitir. Mas não há outra maneira de descrever a decisão da Rússia de enviar drones e caças para o território da OTAN várias vezes ao longo do mês. A Rússia não declarou guerra abertamente, mas está ultrapassando limites e testando as respostas para ver o que a OTAN fará. O real motivo do ataque secreto da Rússia à OTAN foi finalmente revelado, dito pelo próprio Vladimir Putin. Em 2 de outubro, a Censornet noticiou um discurso de Vladimir Putin no Clube de Discussão Valdai, na Rússia. Fundado em 2004.
O clube, que leva o nome do Lago Valdai, é a versão russa de um centro de estudos, semelhante ao Royal United Services Institute, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Só que, como você provavelmente pode imaginar, as opiniões do Valdai tendem a ser assim. Tudo o que a Rússia faz está certo, e tudo o que o Ocidente faz está errado. Entre os palestrantes e participantes estão Putin, aliados do Kremlin como Dmitry Medvedev e o ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu. Se busca imparcialidade, o Valdai não é o clube ideal. É basicamente um mecanismo através do qual o Kremlin pode espalhar sua propaganda. Putin fez isso em seu discurso de outubro, apresentando razões distorcidas para justificar a guerra secreta da Rússia contra a OTAN. Para Putin, tudo se resume à escalada, mas ele culpa a OTAN, não a Rússia. Infelizmente, as hostilidades na Ucrânia continuam, principalmente por responsabilidade da Europa. A Europa só aumenta o conflito, sem outros objetivos. Se a OTAN não avançasse até a fronteira russa, o conflito na Ucrânia poderia ter sido evitado. Segundo a CensorNet, o presidente da Rússia afirmou que, com Trump no poder, o conflito poderia ter sido evitado. O que isso basicamente significa é que Putin está dizendo aos participantes do Valdai que a Rússia só está atacando a OTAN agora porque a OTAN não simplesmente permitiu que ele tomasse o controle da Ucrânia. Como de costume, Putin cria sua versão da história para justificar suas ações. Basta voltar ao seu ensaio sobre a unidade histórica de russos e ucranianos para ver exemplos disso. O ensaio defende a Rússia ao explicar a suposta história entre Rússia e Ucrânia. Isso basicamente equivale a Putin afirmar que a Ucrânia não é e nunca deveria ter sido um país. Talvez seja isso que Putin queira dizer em Valdai. Para ele, a Rússia busca recuperar o que sempre considerou seu. Não importam os tratados internacionais ou a independência da Ucrânia. A Rússia nunca reconheceu totalmente a soberania da Ucrânia. Segundo o Chatham House, em agosto de 2022, a Rússia, ao menos, reconheceu a fronteira com a Ucrânia. A fronteira terrestre só foi formalizada em 2003, mas a demarcação exata seguiu em disputa. Ao mesmo tempo, as fronteiras marítimas no Mar de Azov e no Estreito de Kerch nunca foram totalmente resolvidas. Putin usou esse fato como oportunidade para declarar a guerra que hoje assola a região, em uma escalada além do esperado há 5 anos. Mesmo assim, Putin culpa a OTAN pela escalada. A OTAN deveria ter ficado longe das fronteiras da Rússia, o que basicamente significa que a OTAN nunca deveria ter se aproximado da Ucrânia. Mas ela se aproximou. Putin parece estar dizendo que a Rússia não teve escolha, a não ser começar a lançar ataques secretos contra a Europa. Observe o uso da palavra secreto. Um ataque secreto não é secreto se a nação que está realizando o ataque admite o que está fazendo. Assim que Putin acusou a OTAN de escalada, ele negou que a Rússia seja responsável por ataques a países da OTAN. A Rússia está planejando atacar a OTAN? Putin perguntou. Essa bobagem é impossível de acreditar. Nunca começamos confrontos militares, mas se alguém quiser desafiar a Rússia, que tente. Eu diria, acalmem-se, durmam bem e cuidem dos próprios problemas. Este é um exemplo clássico de Putin tentando dividir a Europa. Tudo isso enquanto nega que está fazendo exatamente aquilo que todo mundo na Europa pode ver que ele está fazendo. Esse tipo de negação é comum na Rússia e repetido por muitos aliados de Putin. Líderes europeus alertam sobre drones russos e provocações no Báltico, enquanto a Newsweek afirmou em 2 de outubro que a Rússia tenta agir normalmente. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou categoricamente que isso é guerra em resposta à Rússia. Tusk afirma que a Europa e a Polônia devem abandonar a ilusão de que a Rússia não enfrenta a OTAN. Enquanto falamos, a resposta de Putin a tudo isso é que a Europa está mentindo sobre o que a Rússia está fazendo. Segundo ele, as incursões de drones não ocorrem. A Europa faz essas acusações apenas para inflamar tensões e elevar gastos com defesa. Mais uma vez, nada disso é culpa da Rússia. Essa é a mensagem que Putin quer passar, pelo menos para as pessoas dentro do próprio país, que podem acreditar na história que ele quer criar. A Rússia, se está atacando a OTAN de alguma forma, o que não está, só está fazendo isso porque a Europa está obrigando a Rússia a agir assim. A Europa se aproximou muito da Ucrânia e passou a gastar valores recordes em militarização. A culpa é de todos, exceto da Rússia.
A militarização da Europa é mais um motivo citado por Putin para atacar a OTAN, embora ele negue que a Rússia esteja fazendo isso. Ao enviar drones e caças ao espaço aéreo da OTAN, vemos a rápida militarização da Europa. Ou é só conversa, ou é hora de agir, disse Putin. Essa frase, talvez mais do que qualquer outra que compartilhamos até agora, revela o que Putin realmente está tentando fazer com os ataques às nações da OTAN. Esses ataques estão parando, pouco antes de causar danos graves. Exatamente porque Putin está tentando alimentar sua narrativa de que a OTAN, e especialmente a OTAN europeia, é uma agressora contra a qual a Rússia não tem escolha a não ser lutar. Não importa que a Europa só esteja se militarizando até certo ponto, por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia e das muitas táticas de guerra híbrida que Putin tem usado na Europa há anos. Não importa que a aproximação da Europa com a Rússia, como a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, só ocorra devido à invasão da Ucrânia por Putin. O importante é que Putin pode convencer seu povo de que tudo o que a Rússia faz é resposta à escalada do inimigo. Putin afirmou em seu discurso que todos os países da OTAN lutam contra nós e já não escondem isso. Ele afirmou que as tropas da OTAN participam de operações de combate ao fornecer inteligência e armas à Ucrânia. É uma combinação estranha de reclamação sobre como a OTAN não deixou Putin fazer o que queria na Ucrânia, e mais palavras que alimentam essa narrativa distorcida, que foi a OTAN, e não a Rússia, que causou a situação em que a Europa se encontra agora. A militarização da Europa é uma das escaladas contra as quais Putin se posiciona. Putin cria problemas e depois se apresenta como o solucionador. Por fim, para encerrar seu discurso, Putin mostrou hipocrisia ao fingir simpatia por um país que tentou conquistar por mais de 3 anos. É doloroso para os russos ver o sofrimento ucraniano, disse o presidente que ordenou isso com prazer. Bombardeios e ataques mataram mais de 14.116 civis e milhares de soldados ucranianos, cujas mortes nem foram contabilizadas. A tragédia ucraniana é uma dor para ucranianos, russos e todos nós, concluiu Putin. Uma dor criada por ele. Isso, em resumo, é o verdadeiro motivo pelo qual Putin está lançando ataques secretos contra a OTAN neste momento. No fim das contas, é o que ele sempre quis fazer. Pode-se argumentar que a invasão da Ucrânia serviu de trampolim para a escalada dos combates. Putin quer iniciar pela OTAN europeia. Tudo o que Putin disse em seu discurso indica um homem que ignora propositalmente as leis de causa e efeito, ou pior, distorce essas leis para seus próprios fins. Qualquer um fora da Rússia sabe que a invasão da Ucrânia por Putin aumentou as tensões entre Rússia e OTAN. Putin alegará que a escalada só começou quando a OTAN passou a apoiar uma nação soberana que a Rússia não tinha direito de invadir. Putin falsamente se coloca como vítima. E é essa falsa narrativa de vitimização que, no fim das contas, fornece a Putin a justificativa frágil sobre a qual ele baseia todos os seus ataques contra a OTAN. Assim, os motivos dos ataques russos, segundo Putin, estão encobertos por falsidade e bravata. Só ao rasgar esse véu, revelamos os verdadeiros motivos que Putin oculta, não os que ele usa para sua narrativa. Existem 2 desses motivos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já revelou o primeiro. Em 2 de outubro, a Euromaidan Press informou que Zelensky participou da 7ª cúpula da Comunidade Política Europeia em Copenhague. Zelensky explicou que o principal motivo dos ataques secretos da Rússia à OTAN é promover a divisão. Vivemos uma nova realidade, algo que todos já entendem, mesmo que não admitam, afirmou o presidente da Ucrânia na conferência. Essa menção àqueles que não estão dispostos a admitir o que está acontecendo é uma forma sutil de dizer isso. Ainda existe um certo nível de desunião dentro da OTAN europeia quando se trata de como lidar com o que a Rússia está fazendo. Vimos um exemplo dessa divisão após a Rússia enviar pelo menos 19 drones para o espaço aéreo polonês. Apesar de a maioria dos oficiais de inteligência ocidentais acreditar que os drones eram russos, alguns ainda duvidavam se a Rússia pretendia enviá-los até 19 de setembro. Segundo a Cable News Network, as informações de inteligência sobre os drones eram confusas e difíceis de interpretar. Esse é o ponto. Os ataques secretos de Putin à OTAN, por mais evidentes que pareçam à primeira vista, ainda oferecem à Rússia uma margem suficiente de negação plausível para que ela possa alegar que nunca foram intencionais. A Europa deveria se acalmar e parar de histeria.
Putin nunca diria isso, mas a OTAN deveria se perder em discussões internas sobre a intenção desses ataques e o que fazer a respeito. Com confusão, a Rússia aproveita para agir livremente na Ucrânia e Europa. Zelensky alertou sobre essa divisão na comunidade política europeia em Copenhague. Incidentes recentes com drones em toda a Europa são um sinal claro de que a Rússia continua confiante o suficiente para expandir esta guerra. Nunca foi só sobre a Ucrânia. A Rússia sempre quis enfraquecer o Ocidente, especialmente a Europa, disse Zelensky. O ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, apoia Zelensky. Pevkur disse ao The Express, em 2 de outubro, que a Rússia pressiona deliberadamente os aliados da OTAN a focarem em seus próprios assuntos. Incidentes aéreos e violações do espaço aéreo, depois drones, ataques cibernéticos e, por fim, eleições na Moldávia. A sugestão de Putin para que europeus se acalmem, descansem e resolvam seus problemas ganha novo significado. Aqui, o líder da Rússia basicamente confirmou o que Pevkur e Zelensky estão dizendo. A Rússia está criando problemas dentro do território dos membros da OTAN para forçá-los a focar nesses problemas. Assim, ele desvia o foco da Ucrânia. E se tudo sair como Putin espera, pode até dividir a OTAN, enquanto cada nação afetada pelos ataques secretos da Rússia tenta encontrar sua própria maneira de lidar com eles. Afinal, um país como a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e o enclave russo de Kaliningrado, vai ficar muito mais preocupado com incursões de drones do que uma nação como a França, que está longe o suficiente para não precisar se preocupar tanto. Essa é a ideia. Deixar uma nação histérica, para colocá-la em má luz diante de outra nação, que não é tão diretamente afetada. Se a abordagem funciona ou não, isso não é tão relevante. Putin ainda usa isso, revelando o real motivo dos ataques secretos à OTAN. O segundo motivo é muito mais prático. Putin quer testar a OTAN. Pevkur apresenta esse segundo motivo real. Em entrevista ao The Express, Pevkur afirma que a Rússia testa seus limites para desestabilizar a sociedade. É aceitável matar alguém? É aceitável interromper o tráfego aéreo? É aceitável interromper os cabos submarinos? Em outras palavras, cada um dos ataques secretos da Rússia contra a OTAN é um teste para ver até onde a Rússia pode ir antes de receber uma resposta real. Isso não significa que a OTAN vai enviar caças para escoltar aviões russos para fora do espaço aéreo da OTAN. Isso já foi feito antes. Putin quer saber como provocar uma nação da OTAN até ela reagir. Por quê? Bem, isso completaria a narrativa. Mesmo um único ataque definitivo a um ativo russo, independentemente de esse ativo estar ou não no espaço aéreo da OTAN, já seria suficiente. Putin precisa colocar a máquina de propaganda da Rússia para funcionar a todo vapor. Novamente, isso é algo que Putin disse sem realmente dizer durante seu discurso. Quando ele fala sobre a Europa estar escalando e se militarizando, ele basicamente diz que usa ataques secretos para provocar um ataque aberto, justificando assim uma resposta mais direta. Pevkur não é o único que acha isso. Sarah Shimin, da Al Jazeera, questionou se a Rússia testava a OTAN com incursões de drones em artigo de 25 de setembro. Ela destacou que países como Polônia, Estônia, Dinamarca e Romênia enfrentaram ataques secretos da Rússia em setembro. A OTAN apenas ameaçou e não cumpriu o que prometeu. Charlie Edwards, que é pesquisador sênior de Estratégia e Segurança Nacional no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, acrescenta a isso. As recentes incursões no espaço aéreo da OTAN sugerem uma escalada calculada, escreve Edwards. Para identificar vulnerabilidades nas defesas aéreas da OTAN, avaliar tempos de resposta e medir a determinação da aliança. Em segundo lugar, para espalhar insegurança, semear desunião entre os aliados e minar a confiança do público na capacidade da OTAN de proteger seus cidadãos. Em terceiro lugar, ataques de drones obrigaram a OTAN a usar mísseis caros contra alvos baratos, o que, em larga escala, pode esgotar estoques e orçamentos da aliança. Observe o ponto sobre semear desunião que mencionamos anteriormente. Edwards também diz que a Rússia pode ter se sentido encorajada pela aparente falta de interesse dos Estados Unidos em questões de segurança europeia nos últimos meses, dando a Putin mais um motivo para agir. A OTAN só pode escoltar aviões russos para longe, mostrando a Putin que não está pronta para a luta que a Rússia deseja.
Ou um país da OTAN ataca, dando o combustível de propaganda que já mencionamos. De qualquer forma, o líder da Rússia sai por cima. Seus ataques secretos alcançam seus verdadeiros objetivos. A questão é, o que a OTAN pode fazer sobre isso? Uma opção é simplesmente furar o véu russo, criando a Frente Unida, que Putin vem tentando impedir. Zelensky destacou em discurso em Copenhague que todos os alvos de Putin deveriam aderir à iniciativa PURL. Essa iniciativa não só nos apoia, mas também fortalece os laços entre a Europa e os Estados Unidos. O principal é lembrar que a raiz do problema é a guerra da Rússia, disse Zelensky. PURL permite que parceiros adquiram sistemas dos Estados Unidos da América para proteger Ucrânia e Europa, reforçando a união. Zelensky acredita que investir fortemente nesse programa mostrará que a Europa está ciente das ações de Putin e lutará contra isso. A Ucrânia pode exigir um confronto mais direto com a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sabir, afirmou que a OTAN deve evitar respostas fracas a Putin após ataques de drones na Polônia. A situação mostra que é hora de permitir que países vizinhos usem suas defesas aéreas para interceptar drones e mísseis no espaço aéreo ucraniano, incluindo próximos à OTAN. Sabir escreveu no X: muitos membros da OTAN, como a Polônia, apoiam essa ideia, como mostramos em nosso vídeo sobre o alerta polonês à Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também sugeriu que pode ser hora de as nações da OTAN começarem a abater os jatos e drones da Rússia, caso eles entrem no território da OTAN. Essa abordagem direta pode reforçar a narrativa que Putin tenta criar, como já explicamos. No entanto, isso também pode enviar uma mensagem que o presidente da Rússia não quer ouvir. A OTAN não está mais brincando. Se a Rússia usar ataques secretos, a OTAN irá frustrá-los e expor Putin com provas do ocorrido. Sanções adicionais são uma alternativa caso a OTAN opte por resposta indireta. A União Europeia prepara o 19º pacote de sanções contra a Rússia, aumentando a pressão econômica sobre Putin. A estratégia é seguir apoiando a Ucrânia, possivelmente com a PURL, enquanto enfraquece a máquina de guerra russa até não ser mais necessária resposta direta à agressão de Putin. Zelensky apoia isso, especialmente contra a frota fantasma da Rússia. A Rússia continua usando petroleiros, apesar das sanções. Isso precisa ser interrompido. Sanções adicionais são necessárias contra capitães, tripulações e proprietários das empresas da frota fantasma, disse o presidente da Ucrânia em Copenhague. Mesmo assim, mais sanções não impedirão ataques secretos da Rússia, mas vão limitar a capacidade de Putin, especialmente se houver mais apoio à Ucrânia. Por fim, a OTAN, principalmente os europeus, talvez precise se preparar para uma guerra futura. Uma forma é criar uma barreira de drones no flanco leste da OTAN. Segundo a Euronews, a ideia recebeu amplo apoio de vários líderes da União Europeia. Essa estratégia levaria a OTAN a agir defensivamente, obrigando Putin a intensificar ataques secretos. Eles teriam que passar por uma barreira antes de entrar no território da OTAN. Será que isso seria jogar com Putin em seu próprio jogo? Para obrigar Putin a fazer um ataque público e iniciar a guerra que deseja. Só nos resta aguardar para ver como será o muro de drones, caso aprovado. A Rússia estava fadada a perder a guerra da Ucrânia desde o começo, algo que Vladimir Putin talvez não percebeu. Talvez ele ainda não tenha percebido, e pode-se argumentar que o Ocidente também não previu isso. A Ucrânia sempre teve uma vantagem oculta, agora evidente, que mantém contra a Rússia há mais de 3 anos. Uma guerra que deveria ter terminado em dias. É por isso que Putin não vai vencer na Ucrânia. E tudo se resume a algo que a Ucrânia está fazendo e que a Rússia não conseguiu: alcançar superioridade tecnológica. Segundo Paul Warburg, que expôs seu argumento em um vídeo no YouTube em 1º de outubro, observa-se que a vantagem tecnológica da Ucrânia não vem apenas de sua ligação com o Ocidente. Tudo se resume a diferenças fundamentais entre Ucrânia e Rússia, desde o modo de governar até as estratégias no campo de batalha. Na verdade, o que vemos agora na guerra na Ucrânia é: a Rússia está ficando inerentemente mais fraca a cada dia que passa, enquanto a Ucrânia está ficando cada vez mais forte a cada dia que passa. Especialmente do ponto de vista tecnológico, isso é algo que vem acontecendo durante toda a guerra.
acrescenta Warburg. Mas agora, o ritmo dos avanços tecnológicos da Ucrânia chegou a um ponto em que a Rússia não tem esperança de acompanhar. É só observar exemplos recentes de armas desenvolvidas pela Ucrânia para perceber isso. Pegue o Flamingo, por exemplo. À primeira vista, essa arma pode não parecer tão diferente dos mísseis de cruzeiro que a Rússia vem usando contra a Ucrânia, desde que Putin iniciou sua invasão. No entanto, ela é diferente em vários aspectos. Para começar, é um híbrido de drone e míssil de cruzeiro com diplomacia moderna, acrescentando que também possui elementos de uma bomba penetradora incorporados. Nada parecido com isso foi realmente construído antes. Como a Ucrânia criou uma nova subcategoria de arma usando tudo o que aprendeu sobre guerra de drones contra a Rússia. Em essência, o Flamingo é o resultado de anos de ajustes e testes da Ucrânia, permitindo que suas pessoas mais inovadoras criem livremente. Assim, eles podem criar coisas que talvez nem sejam sonhadas na sociedade russa. Arma que funciona como drone e míssil simultaneamente. E pode alcançar 3.000 quilômetros, o que equivale a cerca de 1.860 milhas dentro da Rússia, enquanto carrega uma ogiva que pesa mais de 1 tonelada. O vídeo explicará depois por que a Rússia jamais conseguiria criar isso. Mas antes, dê uma olhada em outras inovações ucranianas. O Flamingo exemplifica a Ucrânia criando uma nova arma para um propósito. O país vem realizando ataques de drones de longo alcance em território russo há muito tempo. Também tinha mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente, embora frequentemente enfrente restrições sobre como e quando pode usá-los. Os Estados Unidos só permitiram em setembro que a Ucrânia atacasse alvos russos com mísseis americanos, após meses bloqueando silenciosamente essa ação. O Flamingo é uma solução para esse tipo de problema. Se a Ucrânia o construir em casa, ninguém pode impedir a Ucrânia de usá-lo. Este é um exemplo da Ucrânia se adaptando aos recursos disponíveis, abordagem também usada no desenvolvimento de drones interceptores. Esses drones, que custam a partir de $1.000 cada, foram criados exclusivamente para barrar as hordas de drones russos de longo alcance. E a Ucrânia está usando eles. Essa tecnologia já foi testada em combate, a ponto de os parceiros da Ucrânia estarem dispostos a investir nela. Em setembro, o Reino Unido anunciou um plano para a Ucrânia produzir esses drones interceptores em larga escala. Chamado Projeto Octopus, o plano permitirá à Ucrânia produzir milhares de interceptores por mês, criando um grande estoque de drones eficazes contra os modelos Shahid usados pela Rússia. Segundo o Kiev Independent, a Ucrânia pretende lançar até 1.000 interceptores por dia para impedir rapidamente os drones russos. De novo, a Ucrânia identificou e resolveu um problema. A Ucrânia também liderou o desenvolvimento de drones com inteligência artificial de forma eficaz. Desta vez, a Ucrânia está buscando resolver a disparidade de efetivo entre ela e a Rússia. Um dos exemplos mais recentes da Ucrânia, apostando em inteligência artificial, vem dos enxames de drones de ataque guiados por inteligência artificial que o país introduziu no campo de batalha. Em 2 de setembro, a mídia United 24 afirmou que a Ucrânia se tornou o primeiro exército da história a realizar operações de campo de batalha, usando enxames de drones controlados por inteligência artificial. Esses drones não precisam de operadores humanos. Eles não precisam que soldados ucranianos se arrisquem. Na verdade, eles podem praticamente servir como substitutos dos soldados, sendo capazes de caçar e destruir a infantaria e os blindados russos com supervisão humana muito limitada. O plano da Rússia sempre foi sobrecarregar a Ucrânia com sua superioridade numérica. Com drones de inteligência artificial, a Ucrânia vira o jogo e, mais uma vez, inova com foco em resolver um problema. Esses 3 exemplos de inovação da Ucrânia são impressionantes, embora não sejam avanços tão revolucionários quanto o primeiro míssil balístico intercontinental. No entanto, não é apenas a tecnologia em si que proporciona superioridade à Ucrânia, mas sim como essa tecnologia é utilizada. Como Warburg explicou, armas como o Flamingo e o interceptador ucraniano. Drones podem não parecer muito inovadores do ponto de vista tecnológico, observa Warburg, mas são muito inovadores do ponto de vista da guerra, na forma como estão sendo usados para lidar com a situação real no campo de batalha.
Compare isso com o que Warburg observa que a Rússia está fazendo no campo da inovação. Eles estão, em alguns casos, igualando as inovações da Ucrânia, principalmente onde isso é mais fácil. Mas, na maior parte do tempo, a Rússia realmente não está trazendo muitas novidades para o campo de batalha. E ele tem razão. A principal inovação da Rússia até agora são as bombas planadoras, que transformam bombas soviéticas antigas em munições semi-guiadas. Mas além disso, a Rússia não inovou muito. Ela só copiou o dever de casa da Ucrânia, assumindo que o dever era fácil de copiar. Isso mostra uma diferença fundamental em como a Ucrânia e a Rússia conduzem esta guerra. Para a Rússia, confiar no que já possui parece ser mais importante do que inovar. Quanto à Ucrânia, a adaptação é fundamental. Toda vez que surge um novo problema, a superioridade tecnológica da Ucrânia permite que ela enfrente esse problema e encontre uma solução para ele. Porém, é mais do que uma diferença nas táticas militares. A Rússia estava fadada a perder a guerra na Ucrânia desde o início, porque sua sociedade é estruturada de forma que impede o avanço tecnológico sobre a Ucrânia. O que realmente importa, diz Warburg, é a batalha entre democracia e ditadura. Como a história já mostrou várias vezes, a primeira supera a segunda no campo tecnológico por um motivo simples, aponta Warburg. Ou governos mais inclusivos com as pessoas comuns, mesmo que não totalmente. As democracias são inerentemente superiores a governos que são menos inclusivos, mais centralizados e onde há menos oportunidades para as pessoas comuns. Ele argumenta que uma sociedade livre incentiva a inovação ao recompensar quem inova. Compare isso a uma sociedade centralizada, onde a inovação depende de ordens superiores. Fica claro por que a Ucrânia avança. Seus inovadores criam soluções para problemas e são recompensados. Mas na Rússia, qualquer pessoa que tenha um pingo de inovação é desencorajada de criar novas ideias. No caso do drone interceptador, a Ucrânia o criou devido aos ataques de drones russos de longo alcance. Os ataques aumentaram em frequência e intensidade em 2025, com a Rússia bombardeando a Ucrânia com centenas de drones Shahed para sobrecarregar as defesas aéreas. Setembro foi um mês marcante para essa tática. Segundo a ABC News, a Rússia lançou 5.636 drones contra a Ucrânia em setembro. Isso representou um aumento de 39% no número de drones russos lançados em relação ao mês anterior. Ainda ficou um pouco abaixo do recorde de 6.443 drones lançados pela Rússia em julho de 2025. O problema persiste. A Rússia lança milhares de drones por mês e a Ucrânia precisa enfrentá-los. Os drones interceptadores não são uma solução tecnológica avançada, mas são baratos e fáceis de produzir para a Ucrânia. Essa acessibilidade torna essa tecnologia tão destacada. Um pequeno drone, que custa cerca de $1.000, pode ser equipado com uma ogiva barata para ser lançado contra um drone do tipo Shahed. Isso pode ter custado à Rússia entre 20 e 70 vezes esse valor para construir. Curiosamente, a Ucrânia está resolvendo um problema secundário com esses drones. Diretamente, os interceptadores ajudam a Ucrânia a enfrentar as hordas de drones do tipo Shahed da Rússia. Indiretamente, a diferença de custo entre interceptadores e Shaheds é tão grande que permite à Ucrânia esgotar recursos russos, forçando mais ataques fracassados, segundo Warburg. Isso está permitindo que a Ucrânia vença a Rússia em uma guerra de atrito, onde vai ser caro demais para a Rússia derrotar a Ucrânia a longo prazo, porque é mais acessível para a Ucrânia se defender. Ainda há muito a evoluir daqui, mas isso pouco se relaciona à superioridade tecnológica da Ucrânia. Para saber mais sobre o impacto que o desgaste está causando na Rússia, confira nosso vídeo onde abordamos esse tema. Até a propaganda do Kremlin começa a se voltar contra Putin. O principal é que a adaptabilidade da Ucrânia está permitindo que ela inverta a guerra de desgaste iniciada pela Rússia. Warburg destaca esse ponto, como já discutido. Mick Ryan,
Escrevendo para a futura doutrina, reforça isso em um artigo onde afirma que a Ucrânia mudou todo o caráter da guerra por meio de sua maleabilidade. Os tentáculos das inserções tecnológicas vão ainda além dos drones. Eles possibilitaram a integração da inteligência artificial, redes de sensores civis e militares, e a democratização da informação no campo de batalha, escreve Ryan. Sistemas de inteligência artificial auxiliam drones a identificar e confirmar alvos, analisando sensores abertos e inteligência, depois cruzando esses dados com informações militares. Isso mostra novamente a relação entre democracia e ditadura no compartilhamento de informações e na abordagem militar. A Ucrânia incentiva ativamente qualquer pessoa a compartilhar informações por qualquer canal disponível para ajudar no esforço de guerra. A Rússia, por outro lado, reprime. Ela corta a internet em regiões atingidas por ataques de drones da Ucrânia para limitar ao máximo a saída de informações dessas áreas. Como o russo comum pode pensar em soluções para os desafios da Rússia contra a Ucrânia se nem tem acesso a quais são esses desafios? A informação, então, é tão crucial para a Ucrânia quanto criar um ambiente em que seus inovadores possam fazer o que sabem fazer de melhor. Talvez a falta de informação compartilhada com quem pode ajudar esteja causando tantos problemas à Rússia. No campo tecnológico, a Rússia fica atrás da Ucrânia em todos os aspectos tecnológicos. Warburg recorda o início da guerra, quando a Ucrânia usou drones contra os blindados russos. Quando a Ucrânia introduziu drones no campo de batalha, pela primeira vez, a resposta da Rússia foi zombar, fazer piada e continuar enviando grandes ondas de tanques, infantaria e veículos blindados. Agora está claro como isso terminou para a Rússia. Após mais de 1 milhão de baixas, 11.200 tanques e quase 23.300 veículos blindados destruídos, a Rússia percebeu que não pode usar ataques blindados em massa contra drones. A Rússia copiou assim que viu o sucesso da Ucrânia com a estratégia que antes ridicularizava. A Rússia passou a agir como a Ucrânia, mas já estava em desvantagem. A diferença tecnológica só aumenta desde então, fato que muitos ignoram, observa Warburg. É fácil perceber que a Ucrânia inova e a Rússia copia. O que muitos não percebem é que as diferenças tecnológicas entre Ucrânia e Rússia crescem a cada ciclo de inovação e cópia, alega Wahlberg. Estamos chegando a um ponto em que as vantagens da Ucrânia sobre a Rússia podem ser catastróficas. Os drones interceptores da Ucrânia são um desses diferenciais. Eles já possuem esses drones e eles já foram testados em combate. Como dito antes, a produção em massa ocorre com o apoio dos aliados da Ucrânia. Como sempre, a Rússia tentou copiar. No entanto, está tão atrasada que seja qual for o interceptador que esteja produzindo, ainda está na fase de testes. Segundo a Forbes, em 9 de setembro, só foram vistos drones interceptadores russos em desfiles ou exposições. Esses drones ainda não foram implantados e podem demorar meses para serem. Essa vantagem cria oportunidades para a Ucrânia, principalmente com ataques de drones de longo alcance. Nos últimos meses, a Ucrânia tem focado em ataques repetidos às refinarias de petróleo da Rússia, em vez de ações isoladas. A estratégia funciona. Drones desativaram cerca de 40% da capacidade de refino da Rússia, que a Rússia talvez pudesse ter parado com interceptadores. A Rússia ainda não chegou lá, então a Ucrânia deve ter mais alguns meses para devastar a infraestrutura russa, talvez até um ponto sem retorno. Enquanto a Rússia tenta criar sua própria versão de algo que a Ucrânia já está usando, a Rússia já esteve nessa situação antes. Warburg menciona a Guerra Fria entre os Estados Unidos da América e a Rússia, e como foi a capacidade de inovação dos americanos que acabou levando à vitória deles. Um exemplo perfeito vem do autor de Cheap War, Chris Miller, segundo relata a revista taiwanesa Commonwealth Magazine. A revista usa o trabalho de Chris Miller para destacar a Texas Instruments, que desenvolveu os circuitos integrados que possibilitaram as calculadoras de bolso. Naturalmente, os militares dos Estados Unidos perceberam o potencial para outros usos e contrataram a Texas Instruments para criar a tecnologia de circuitos integrados e ajudá-los a desenvolver isso.
O míssil balístico intercontinental Minuteman II, que deu aos Estados Unidos a capacidade de atingir a Rússia com um novo lançamento a partir do território americano, acabou levando a Rússia a desenvolver seus próprios mísseis. Depois, como sempre, o exemplo da Guerra Fria, assim como o da Guerra da Ucrânia, mostra o ponto de vista de Warburg sobre democracias superando ditaduras em ação. A Texas Instruments não criou a tecnologia de circuito integrado porque alguém mandou. Eles simplesmente fizeram isso porque uma nova tecnologia traz consigo a chance de grandes recompensas. Embora muitas das inovações da Ucrânia estejam focadas na guerra neste momento, a mesma filosofia permanece. Inovadores na Ucrânia têm liberdade para criar, sem receber ordens sobre o que construir. Eles são recompensados ao apresentar algo que beneficia a Ucrânia atualmente. Sem a guerra, esses inovadores da Ucrânia estariam criando outros produtos e também seriam recompensados, porque eles vivem em uma sociedade que lhes permite registrar propriedade intelectual e experimentar os frutos do seu trabalho. A Rússia não dá essas oportunidades ao seu povo. Os soviéticos precisaram roubar tecnologia dos Estados Unidos da América para tentar acompanhar os americanos na Guerra Fria. Eles roubaram, mas quase sempre falharam em criar cópias das inovações americanas tão boas quanto os originais, observa Warburg. A mesma coisa está acontecendo na guerra da Ucrânia neste exato momento. As armas que a Rússia constrói são versões inferiores das inovações da Ucrânia. Os drones usados pela Rússia contra a Ucrânia não são invenção russa, mas cópias dos Shahed iranianos. E as pequenas mudanças que a Rússia faz no design iraniano nem se comparam ao drone, míssil de cruzeiro e arma híbrida Flamingo da Ucrânia. A Rússia é limitada em como inova, e isso já acontece há décadas. Isso se deve ao governo centralizado da Rússia, como destaquei antes. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, analisou mais a fundo os problemas da Rússia. Em artigo de setembro de 2021, destacou 3 limitações estruturais da sociedade russa que dificultam a inovação. A preferência da Rússia por cadeias de suprimentos domésticas significa que ela não pode recorrer a tantos mercados quanto os líderes em inovação. Também houve uma queda nos padrões educacionais, especialmente quando se trata das ciências, afirma o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. E claro, as sanções, mesmo em 2021, limitaram o acesso da Rússia a tecnologias internacionais que ela poderia usar para inovar. Warburg aponta outro problema. Os oligarcas, ou como Warburg os chama, as pessoas inconcebivelmente ricas na Rússia que agem como uma máfia dentro do país. Nada acontece na Rússia sem que os oligarcas peguem sua parte, quase como se eles estivessem comandando um esquema de extorsão mafioso, que existe para tirar os frutos do trabalho que as grandes mentes da Ucrânia e dos Estados Unidos desfrutaram como resultado de suas invenções. Como diz Warburg, para o russo comum, não é que não exista inovação na Rússia, mas para a pessoa comum, não há tanto incentivo para inovar. Porque muitas pessoas temem que, se forem bem-sucedidas, isso pode ser a pior coisa possível para elas. Isso é um sintoma de viver tanto em uma ditadura quanto em uma oligarquia, onde os ricos e poderosos sempre virão, exigindo uma parte bem maior do que a que será realmente concedida ao verdadeiro inovador. Já pensou viver numa cidade dominada pela máfia? Pergunta Wahlberg. Alguém preferiria um emprego simples, longe dos holofotes da máfia? Ou prefeririam gerir um negócio tão bem-sucedido que chamasse a atenção da máfia, oferecendo proteção em troca de uma porcentagem? É isso que os potenciais inovadores da Rússia enfrentam. Eles são culpados por escolher um emprego discreto, mesmo podendo criar novas tecnologias? A vantagem social da Ucrânia e o que vai fazê-la vencer? A guerra que a Rússia nunca pôde vencer é justamente a que segue no sentido oposto. A estratégia Win-Win 2030 da Ucrânia para impacto global é o exemplo perfeito. Nesse modelo, a Ucrânia oferece aos inovadores tudo para criar novas ideias. Os empreendedores do país têm acesso a mercados globais, além de infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. A Ucrânia os ajuda a proteger e comercializar sua propriedade intelectual. Ou seja, aqueles que participam do programa realmente recebem o dinheiro que merecem por terem tido ótimas ideias em primeiro lugar. Sim, este é um programa criado pelo Estado, mas os produtos gerados não pertencerão ao Estado. Essa é a diferença.
Um programa russo similar exigiria que toda a propriedade intelectual útil fosse entregue ao Estado russo, provavelmente com uma compensação mínima para a pessoa que inventou o produto. Putin não vencerá na Ucrânia porque a sociedade russa impede que o país atinja superioridade tecnológica sobre outras nações. Isso talvez não fosse um problema, mas na Ucrânia, a Rússia enfrenta um adversário adaptável e com grandes mentes, espaço, tempo e incentivos necessários para criar o que é preciso contra o inimigo. Lembre-se, a Ucrânia não precisa destruir a Rússia para vencer, apenas usar sua vantagem tecnológica para desgastá-la até que não possa mais lutar. A guerra entre Rússia e Ucrânia está mudando, não só nas frentes de batalha, mas também dentro da Rússia, onde cresce a dissidência entre generais, autoridades e nacionalistas. Esse tipo de pessoa já esteve entre os maiores apoiadores do presidente Vladimir Putin. Enquanto o Kremlin avança cegamente, com sua invasão cada vez mais cara e insustentável, recusando-se a admitir fracassos ou adaptar táticas. Essas pessoas já começam a criticar a liderança do país. Na Rússia, vozes dissidentes costumam ser silenciadas rapidamente. Muitos no público têm medo de falar contra o governo, o que é uma grande história. É um sinal de que após anos de guerra e tantas perdas e caos, até os maiores apoiadores de Putin começam a perder a fé. Quanto maior a dissidência, mais difícil será para o Kremlin superar. Agora, uma das figuras-chave que lideram o recente aumento de ressentimento e frustração em relação ao Kremlin é Igor Girkin, também conhecido pelo pseudônimo Igor Ivanovich Strelkov, sendo que Strelkov significa atirador ou pistoleiro em inglês. Ex-veterano do exército russo e ex-oficial do Serviço Federal de Segurança, Girkin teve papel crucial na anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. Ele também foi uma das figuras centrais na intensificação da Guerra de Donbass, chegando a se autodenominar quem puxou o gatilho desse conflito. Após liderar um grupo armado de militantes russos na cidade de Sloviansk, na região de Donetsk, na Ucrânia, Girkin é um ultranacionalista que dedicou toda a sua vida ao seu país. E quando as forças russas invadiram a Ucrânia em 2022, ele foi uma das maiores vozes pró-guerra no país. Ele ganhou atenção em todo o país como blogueiro militar, usando plataformas como o Telegram para compartilhar suas opiniões sobre a invasão. No entanto, apesar de querer ver a Rússia ter sucesso e capturar territórios como Donetsk e Luhansk, Girkin logo passou a criticar a forma como o Kremlin estava conduzindo sua campanha. Em abril de 2020, 2 semanas após a invasão, Girkin disse que a Rússia precisava de mobilização geral para ter chance real de vencer a guerra. Logo depois, ele declarou: sem pelo menos uma mobilização parcial. E para a Federação Russa, será impossível e extremamente perigoso lançar uma ofensiva estratégica profunda contra a chamada Ucrânia. Em setembro de 2022, o tom de Girkin passou de pessimista a totalmente derrotista. Ele previu uma derrota total para a Rússia e disse aos seus milhares de fãs e seguidores: já perdemos. O resto é só uma questão de tempo. Com o tempo, Girkin seguiu criticando as decisões militares da Rússia, focando seus ataques na alta cúpula do comando. Como o ex-ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que Girkin afirmou merecer execução por fuzilamento, e até o próprio Putin. Ele criou um grupo com outros nacionalistas descontentes, como Maxim Kalishnikov, chamado Clube dos Patriotas Furiosos. Girkin pôde fazer esse tipo de crítica por um tempo, já que tinha uma grande e leal base de fãs nacionalistas. E o Kremlin estaria preocupado com as consequências de prender ou punir uma figura tão popular. Mas, ao final, a liderança da Rússia decidiu que já bastava. Em 21 de julho de 2023, Girkin foi preso pelas autoridades sob acusações de extremismo. Pouco tempo depois de chamar Putin de um covarde inútil e pedir que ele renunciasse à presidência. Ele foi condenado em 2024 e está preso desde então, mas não ficou em silêncio. Ele continuou escrevendo cartas e fazendo declarações sobre como acha que a guerra está indo, e suas críticas à liderança da Rússia persistiram. Em uma de suas declarações mais recentes, Girkin faz a seguinte pergunta: se não podemos vencer a guerra, devemos abandoná-la?
Ele ressalta as condições graves e empeora do conflito, afirmando: "Infelizmente, não vejo chance de vitória rápida sobre a Ucrânia, ou se isso ocorrerá algum dia. Alguém deve ser responsabilizado pelos planos imprudentes e desconectados da situação real que causaram derrotas, retrocessos e grandes perdas." Diversas evidências apoiam a visão de Gerkin. As estatísticas indicam que a Rússia já teve mais de 1 milhão de baixas, número que aumenta diariamente. Na linha de frente, comandantes do Kremlin seguem enviando homens para morrer, tratando as tropas como bucha de canhão descartável. Suas forças obtêm ganhos marginais em várias áreas, sacrificando dezenas ou centenas de vidas por pequenas faixas de terra. O soldado russo Alexandr Zaborovsky resumiu a situação no Telegram, destacando a imprudência dos líderes e a futilidade dos esforços na linha de frente. Zaborovsky fala sobre soldados russos tendo que marchar sobre um tapete de cadáveres, a dezenas de milhas dos depósitos de suprimentos, com pouca comida, sem veículos adequados para chegar onde precisam estar. Ele diz que esses comandantes ousados vão acabar com a mobilização em poucos meses. E é isso. Topes ressalta que, sem controlar os céus e deter os drones ucranianos, a Rússia continuará acumulando corpos no chão. Poucos admitem abertamente, mas muitos soldados russos provavelmente concordam totalmente com Zaborovsky. Numerosos relatos revelaram como a vida é sombria para os soldados nas linhas de frente em ambos os lados do conflito. E os russos, em particular, são frequentemente lançados nas linhas de fogo sem apoio adequado, blindagem ou até mesmo treinamento militar. Eles são pouco mais do que sacrifícios para a máquina de guerra do Kremlin, descartados como peões por comandantes que parecem basear sua estratégia apenas na força bruta. Não é segredo que a Rússia tem uma força militar muito maior do que a Ucrânia. E é evidente que se esperava que sua vantagem numérica fosse suficiente para garantir uma vitória rápida e decisiva. Isso não aconteceu. O Kremlin continua enviando muitos soldados à Ucrânia e recruta dezenas de milhares por mês para substituir mortos ou feridos. Grande parte dessa estratégia na linha de frente depende mais da superioridade numérica do que tática. E isso claramente não é suficiente para vencer esta guerra, já que a Rússia está perdendo tropas em um ritmo impressionante enquanto empaca ou até mesmo é empurrada de volta em áreas-chave da linha de frente, como o setor de Pokrovsk, em Donetsk. Além disso, a Rússia enfrenta vários outros problemas. Ela perdeu mais de 4.100 tanques, 8.300 veículos blindados e de combate de infantaria, além de várias outras peças valiosas de hardware de militar, de bombardeiros a estações de radar. Ela também enfrenta as consequências de ataques de drones de longo alcance, cada vez mais frequentes e destrutivos, contra sua infraestrutura, como ataques recentes a refinarias, oleodutos e instalações de energia, que causaram uma grande crise de combustível. Com pessoas em todo o país enfrentando filas por horas e pagando uma pequena fortuna apenas por um tanque de gasolina. A economia russa está enfraquecendo rapidamente. E quando as condições pioram tão rapidamente, sem sinais de melhora no horizonte, não é surpresa que críticos como Gerkin estejam criticando o Kremlin. Isso foi apontado pelo historiador, palestrante e escritor britânico, além de especialista em Rússia, Mark Gagliotti, em uma entrevista recente no podcast Times Radio. Gagliotti aponta que a raiva de Gerkin é voltada principalmente ao alto comando russo, como o ex-ministro da Defesa Shoigu, o chefe do Estado-Maior Valery Gerasimov e Putin, afirmando: mas o principal é justamente a sensação dele de que, repetidas vezes, decisões muito ruins são tomadas no topo do sistema. Ele não está realmente criticando os generais de combate na linha de frente. Ele está criticando o alto comando lá em Moscou. E, precisamente, a visão dele é que eles nunca, jamais reconhecem os erros que cometeram. Tudo é um grande triunfo, ou então foi um contratempo inevitável. Nunca há consciência disso, e é isso que ele quer dizer. E essa é uma linha perigosa para o Kremlin, porque isso se encaixa com a visão de muitos, inclusive generais na linha de frente, que tentam inovar taticamente ao máximo.
Se Gherkin fosse só um homem gritando no vazio, suas críticas talvez não tivessem peso. Mas ele não é o único a sentir isso. Como Gagliotti destaca, muitos ouvem Gherkin e concordam com ele. Putin, é claro, não é um desses que concordam. Nem Gerasimov ou qualquer outra grande figura do Kremlin que continuará a obedecer cegamente às ordens de Putin. Não importa se isso for desperdiçador ou desastroso. Mas em toda a Rússia e nas linhas de frente da Ucrânia, há generais, oficiais, soldados, nacionalistas e russos comuns. Como Gagliotti diz, são pessoas cansadas da forma como a guerra está sendo conduzida. Eles não se importaram em invadir a Ucrânia. O problema é como isso está sendo feito de forma tão terrível. E o impressionante é que, você sabe, a presença dele nas redes sociais não só continua lá, como também é muito retuitada, repostada e discutida. E você sabe, frases e expressões dele acabam aparecendo no trabalho de outras pessoas. Então, ele claramente é influente. Como disse, precisamos enfatizar que ele fala para um grupo restrito, mas que, para ser direto, possui armas. As palavras de Gherkin estão sendo ouvidas, aceitas e repetidas por pessoas influentes. Pessoas como generais russos, que estão simplesmente cansados e exaustos de travar uma guerra que não leva a lugar nenhum. Cumprir ordens sem resultados explica facilmente a frustração deles. De início, Ucrânia x Rússia parece um peso leve contra um campeão peso pesado. A Rússia possui bem mais mão de obra e equipamentos militares essenciais, como tanques, blindados e mísseis de artilharia. Ela também se destacou na guerra com drones nos últimos anos, lançando centenas de drones e dezenas de mísseis contra Kiev e outras cidades e vilarejos da Ucrânia. Ela poderia ter vencido a guerra se tivesse adotado a abordagem correta, com estratégia e preparação adequadas. Após mais de 3 anos e meio desde a entrada das tropas russas, surpreendentemente, houve pouco progresso. E o Kremlin, na verdade, controla menos território na Ucrânia hoje do que controlava em março de 2022. Apesar de todas as declarações ousadas e grandes proclamações de Putin, ele não está nem um pouco mais perto de governar a Ucrânia tão cedo. E seu país pagou, e continua pagando, um preço exorbitante em sua busca implacável e imprudente pelo poder. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, resumiu a situação em uma recente postagem no Truth Social. A Ucrânia pode reverter a guerra e recuperar todas as terras perdidas para a Rússia. Trump afirmou que a Rússia luta sem objetivo há 3 anos e meio, guerra que uma potência militar deveria vencer em menos de uma semana. Isso não favorece a Rússia, mas os faz parecer um tigre de papel. Quando as pessoas que vivem em Moscou e em todas as grandes cidades, vilarejos e distritos por toda a Rússia descobrirem o que realmente está acontecendo com essa guerra. O fato de que está quase impossível para eles conseguirem gasolina por causa das longas filas que estão se formando e todas as outras coisas que estão acontecendo na economia de guerra deles, onde a maior parte do dinheiro está sendo gasto para lutar contra a Ucrânia, que tem um grande espírito e só está melhorando. A Ucrânia vai conseguir recuperar seu país em sua forma original. E quem sabe, talvez até ir além disso. Putin e a Rússia estão com grandes problemas econômicos, e este é o momento para a Ucrânia agir. Essa provavelmente não era a situação que Putin e seus comparsas do Kremlin imaginavam no início de 2022. Eles não previram um destino tão sombrio para suas forças armadas e economia anos depois. Mas é algo que críticos como Gherkin vêm apontando há anos. E agora, parece que cada vez mais pessoas estão começando a fazer as perguntas que realmente importam. Perguntas como: qual é o sentido dessa guerra continuar quando não há um fim claro, à vista, e nenhum plano ou caminho óbvio para a vitória? Por que o Kremlin não mudou suas táticas para conter as enormes perdas de homens e equipamentos? E como a Ucrânia tem conseguido atacar de forma contínua e eficaz peças tão valiosas e importantes da infraestrutura energética em todo o território russo? No fim, todas essas perguntas se resumem à mesma coisa: má liderança. Os líderes não tomaram as decisões corretas na hora certa. Eles mostraram teimosia, incompetência e incapacidade de se adaptar às mudanças da guerra. Eles desprezaram seu povo, soldados e economia, conseguindo se safar disso por muito tempo. Mas parece que o clima na Rússia está começando a mudar.
pelo menos em certos círculos e comunidades, onde as opiniões estão se alinhando mais com as de pessoas como Igor Gerkin do que com as de Vladimir Putin. Veja o que isso pode significar daqui para frente. Apesar das expectativas externas, o crescente ressentimento e dissidência dificilmente resultarão em golpe, revolta ou tentativa de derrubar o regime de Putin. Putin tem um controle firme sobre sua posição de poder e faz de tudo para garantir e consolidar essa posição. Nos últimos meses, ele tem fortalecido os laços com o Serviço Federal de Segurança atual, equivalente da antiga KGB soviética, para iniciar uma espécie de expurgo, removendo oficiais, generais e outras figuras-chave de autoridade que possam representar algum tipo de ameaça para Putin, seja agora ou no futuro. Várias figuras de alto escalão foram rebaixadas, forçadas a renunciar ou presas, algumas por acusações de corrupção. Alguns chegaram ao suicídio, ou possivelmente foram mortos pelo Kremlin. Como o ex-ministro dos Transportes Roman Stadovoy, que teria se suicidado após ser afastado por Putin em julho. Mesmo durante a Grande Rebelião de 2023, quando o líder mercenário russo e ex-aliado de Putin, Egipte Prigozhin, marchou contra o governo rumo a Moscou, Putin agiu de forma decisiva. A rebelião acabou rapidamente e Prigozhin morreu misteriosamente em um acidente de avião semanas depois. Assim, mesmo que os generais estejam insatisfeitos neste momento, é improvável que algum deles siga o exemplo de Prigozhin e lidere algum tipo de investida contra o Kremlin. No entanto, como Gagi Clut coloca, se e quando algum tipo de levante ou rebelião acontecer, é provável que, mesmo que esses generais irritados e frustrados não sejam os que vão liderá-la, eles também não farão muito ou nada para impedi-la. Essas pessoas não vão, você sabe, virar suas armas contra Moscou. Mas como vimos com o motim de Prigozhin, quando na verdade a grande maioria das forças de segurança nem se juntou ao motim, nem fizeram nada para tentar impedir, mas basicamente decidiram apenas esperar para ver o que acontecia. Eu acho que o quê? As opiniões de pessoas como Strelkov, o motivo pelo qual vale a pena ouvi-las, é justamente porque são esse tipo de pessoas que, mesmo que eles não estejam em posição de tentar derrubar Putin ou mudar a política, eles estão ficando suficientemente cansados. Que se, e à medida que, e quando houver algum tipo de crise inesperada, uma crise sistêmica que realmente desafie o regime, eles podem muito bem não estar dispostos a sair e ajudá-lo. Se Putin estiver realmente ameaçado, o que parece mais provável com a guerra prolongada, muitos de seus generais podem não querer defendê-lo. Com menos aliados, o poder e a influência de Putin estão diminuindo, não crescendo. E a culpa é só dele. Não admite fracassos, não se adapta e é indeciso nos momentos importantes. O líder da Rússia, que tentou se mostrar como um novo Pedro, o Grande, parece cada vez mais isolado e fraco. Agora, saiba mais sobre a crescente pilha de problemas de Putin em nosso vídeo recente, que mostra como os Estados Unidos da América estão prestes a começar a compartilhar informações valiosas com a Ucrânia, tornando os ataques profundos de Kiev à infraestrutura energética da Rússia mais eficazes e mortais do que nunca. Veja neste vídeo como Putin teve que pedir ajuda à Bielorrússia para resolver a crise de combustível em seu país. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para que você possa se manter informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na Ucrânia, assim como notícias sobre outros grandes conflitos ao redor do mundo.